Existe uma fase da vida em que você começa a perceber uma coisa incômoda. Nem toda presença te fortalece. Algumas pessoas não chegam para somar, chegam para confundir. Não entram na sua vida para construir paz, entram para disputar espaço dentro da sua cabeça. E o mais perigoso é que isso quase nunca acontece de forma óbvia. Não é sempre uma grande traição. Não é sempre uma humilhação escancarada. Às vezes, é só aquela sensação constante de cansaço depois de conversar com alguém. É aquela necessidade de se explicar o tempo todo. É o peso de sentir que, perto de certas pessoas, você vai ficando menor, mais ansioso, mais carente, mais distante de si mesmo. Muita gente foi ensinada a acreditar que se afastar é fraqueza, que colocar distância é frieza, que sumir de ambientes, vínculos e conversas que machucam é um tipo de covardia emocional. Mas a verdade é outra. Em muitos momentos da vida, se afastar não é desistir das pessoas, é parar de desistir de você. E é aqui que quase ninguém percebe o que está acontecendo, porque quando você está emocionalmente esgotado, você não acha que o problema é o excesso de acesso que os outros têm a você. Você acha que precisa tentar mais, explicar melhor, ser mais compreensivo, ter mais paciência, dar mais uma chance. Só que, enquanto você insiste nisso, vai se abandonando devagar, vai negociando seus limites, vai abrindo mão do seu silêncio, vai permitindo invasões pequenas que, com o tempo, viram destruição por dentro. Talvez você já tenha vivido isso e nem tenha dado esse nome. Talvez você tenha ficado perto de pessoas que só lembravam de você quando precisavam de atenção. Gente que desaparecia, depois voltava como se nada tivesse acontecido. Gente que te deixava confuso, mas te prendia pela expectativa. Gente que nunca ofereceu paz, só intensidade. E por algum motivo, você continuou ali. Não porque era fraco, mas porque, no fundo, você ainda acreditava que insistir era uma prova de amor, de lealdade, de maturidade. Só que existe uma diferença brutal entre ser uma pessoa boa e ser alguém emocionalmente disponível para qualquer tipo de desgaste. É por isso que tanta gente forte parece ter ficado mais fria com o tempo, mas nem sempre é frieza. Às vezes, é lucidez. Às vezes, é apenas alguém que entendeu que abrir a porta da própria mente para qualquer um custa caro demais. Porque a sua energia, a sua atenção, o seu tempo e a sua paz não são detalhes. São a base da sua força. E quando você entrega isso para pessoas erradas, não sobra estrutura nem para sustentar quem você realmente é. O afastamento começa a fazer sentido quando você percebe que há relações que não te machucam pelo que fazem de pior, mas pelo que fazem de forma repetida. Pequenas invalidações, pequenas ausências, pequenos jogos, pequenas manipulações, pequenos silêncios usados como controle. Tudo parece pequeno demais para justificar uma ruptura. E exatamente por isso vira prisão. Porque você continua tentando convencer a si mesmo de que não é tão grave. Enquanto isso, a sua paz vai sendo drenada em parcelas. Se essa mensagem estiver falando exatamente com você, deixa o like e comenta. Eu escolho minha paz ainda hoje. Porque o primeiro passo para se tornar mais forte é parar de romantizar o que te enfraquece. O problema é que muitas pessoas só entendem o valor da distância quando já estão emocionalmente dependentes, quando já criaram o hábito de se medir pela resposta do outro, quando acordam e a primeira coisa que fazem é pensar se alguém mandou mensagem, quando o humor do dia depende de atenção, validação ou migalhas emocionais. E pior, isso passa a parecer normal. A pessoa já não percebe que perdeu o centro. Ela já não vive mais a partir da própria consciência, vive em reação ao comportamento alheio. É nesse ponto que o afastamento assusta tanto, porque se afastar não significa só perder alguém. Significa encarar o vazio que ficou em você. Significa descobrir o quanto da sua identidade estava preso naquele vínculo, naquela roda social, naquela pessoa, naquele ambiente. E é por isso que tanta gente prefere continuar sendo ferida do que enfrentar o silêncio que vem depois. O silêncio mostra, o silêncio revela, o silêncio desmonta a fantasia. E quem ainda está viciado em distração emocional, quase sempre confunde silêncio com solidão. Mas não são a mesma coisa. Solidão é quando você se sente abandonado até na própria companhia. Silêncio é quando você finalmente consegue se ouvir sem interferência. E isso muda tudo. Porque grande parte da força que você procura não nasce no barulho das relações. Nasce no espaço que sobra
quando você para de se diluir para caber nelas. Os estoicos entendiam algo que hoje continua profundamente atual. Quem não governa o próprio mundo interno se torna refém de qualquer ruído externo. Basta uma rejeição para desorganizar o dia. Basta uma indiferença para gerar ansiedade. Basta uma ausência para acionar medo. Basta alguém te tratar como opção para você se sentir sem valor. E quando isso acontece, o problema já não é mais a outra pessoa. O problema real é que você entregou a administração da sua paz para fora de você. Talvez doa ouvir isso, mas há momentos em que a pessoa nem é mais o centro da sua dor. Seu vício agora é a esperança. Esperança de que ela mude. Esperança de que perceba seu valor. Esperança de que volte diferente. Esperança de que te trate do jeito que você imaginou. E quanto mais você alimenta essa fantasia, menos força sobra para encarar o que está evidente. Porque a esperança, quando usada contra a realidade, se transforma em corrente. É por isso que se afastar te faz mais forte. Não porque a distância resolve tudo magicamente. Não porque do nada você vira alguém imune, mas porque a distância interrompe o ciclo. Ela quebra a repetição que te mantinha fraco. Ela corta o acesso constante ao gatilho. Ela devolve espaço para a sua percepção voltar a funcionar. Enquanto você está muito perto do que te confunde, você não enxerga com clareza. Você só reage, só justifica, só suporta, só espera, só se desgasta. A proximidade, quando contaminada, distorce a verdade. Repara como isso acontece. Quando você está preso a uma relação que te enfraquece, começa a perder critérios. O que antes seria inaceitável vira, talvez eu esteja exagerando. O que antes seria falta de respeito vira, ela só está passando por uma fase. O que antes seria um afastamento definitivo vira, vou dar mais uma chance. Aos poucos, sua régua desce. Seu amor próprio se adapta à dor. E esse é um dos sinais mais perigosos de desgaste emocional. Quando você já não defende mais a própria dignidade com a mesma firmeza. Mas existe algo pior. Quanto mais você se acostuma a permanecer onde é desvalorizado, mais difícil fica reconhecer ambientes saudáveis. Porque o seu sistema emocional se acostuma com instabilidade. Passa a confundir paz com tédio, clareza com falta de química, respeito com frieza. E então você começa a sentir falta exatamente do que te fazia mal. Não porque era bom, mas porque era familiar. Isso explica por que tantas pessoas voltam para ciclos que já destruíram sua paz. Não é amor, é condicionamento emocional. A força verdadeira começa quando você quebra esse padrão e suporta o desconforto inicial de não voltar, de não mandar mensagem, de não responder provocação, de não se justificar, de não implorar para ser entendido. Esse é o ponto em que o orgulho de muita gente se confunde com dignidade, mas são coisas diferentes. Orgulho é precisar parecer forte diante do outro. Dignidade é escolher não se ferir mais, mesmo que ninguém veja. E aqui está uma verdade brutal. Algumas pessoas só continuam tendo poder sobre você porque você continua oferecendo acesso. Acesso ao seu tempo, à sua atenção, ao seu afeto, à sua disponibilidade, ao seu emocional. Você pensa que está apenas sendo gentil, maduro, aberto ao diálogo. Mas, em muitos casos, está apenas mantendo viva a porta por onde a confusão entra. Nem todo vínculo precisa de confronto. Alguns só precisam de distância. Isso vale não apenas para relacionamentos amorosos. Vale para amizades que drenam, para familiares que diminuem, para ambientes onde você vive em estado de alerta, para grupos em que você precisa atrair quem é só para ser aceito. Há lugares em que sua ansiedade aumenta, não por sensibilidade demais, mas porque o ambiente realmente te adoece. Só que como você se acostuma, começa a achar que o problema está em você. E esse é um dos maiores danos de permanecer onde sua essência não é respeitada. Você começa a se culpar pela ferida que estão abrindo. Se afastar, então, deixa de ser um gesto contra os outros e passa a ser um gesto a favor da sua integridade. É como sair de uma sala sem ar. Não é drama, não é egoísmo, não é arrogância. É sobrevivência emocional, porque ninguém sustenta clareza por muito tempo vivendo cercado de manipulação, cobrança, jogos e instabilidade. Uma mente em guerra constante não consegue florescer, só consegue reagir. Muita gente admira pessoas fortes sem perceber o preço invisível dessa força. Elas acham que alguém forte simplesmente nasceu mais controlado, mais frio, mais racional. Mas quase nunca é assim. Em geral, a força foi construída depois de muito desgaste, depois de muitas decepções,
Depois de perceber que continuar acessível para tudo e para todos era o caminho mais rápido para se perder, então essa pessoa aprendeu a fazer algo que muda destinos. Selecionar onde entra, selecionar quem ouve, selecionar a quem responde, selecionar o que merece sua energia. E essa seleção não a tornou pior, tornou-a mais inteira. Porque força mental não é suportar tudo. Isso é uma mentira que destrói muita gente boa. Força mental é discernir o que merece permanência e o que exige retirada. É saber que nem toda batalha precisa ser lutada, nem toda explicação precisa ser dada, nem toda rejeição precisa ser revertida, nem toda ausência precisa ser perseguida. Às vezes, o ato mais poderoso não é insistir, é sair sem barulho e recuperar o eixo. Só que isso exige confronto interno, porque quando você começa a se afastar, uma parte sua entra em pânico, a parte carente, a parte que quer aprovação, a parte que teme ser esquecida, a parte que ainda associa abandono com falta de valor. E é aí que o processo fica profundo de verdade. Você percebe que a distância não dói apenas porque alguém vai embora. Ela dói porque revela feridas antigas, revela medos que já estavam em você muito antes daquela pessoa aparecer. O que quase ninguém percebe é que certos vínculos só ativam dores que já estavam escondidas. O medo de não ser suficiente, o medo de não ser escolhido, o medo de ser substituído, o medo de ficar sozinho. Então, quando você se afasta, não está apenas cortando uma relação desgastante. Está entrando em contato com tudo o que usava essa relação para anestesiar. E esse é o momento em que muita gente recua. Não porque não saiba o que fazer, mas porque finalmente entendeu que a batalha nunca foi só contra o outro. Era contra a própria dependência. Por isso o afastamento amadurece. Porque ele te obriga a olhar sem distração para a sua própria estrutura emocional. Te obriga a perceber onde você ainda se vende barato, onde ainda aceita migalhas, onde ainda transforma a atenção em prova de amor, onde ainda chama de conexão aquilo que, na verdade, é ansiedade compartilhada. Esse diagnóstico dói, mas ele também liberta, porque só quando você enxerga o padrão é que pode parar de repetir. E quando essa consciência começa a surgir, uma frase se torna impossível de ignorar. Nem toda perda é prejuízo. Algumas perdas são resgate, algumas ausências devolvem, alguns rompimentos curam, alguns silêncios reorganizam. Porque há pessoas cuja distância não esvazia você, esvazia o caos. E por um tempo, você sente falta da pessoa, quando na verdade está sentindo falta do hábito, do estímulo, da distração, da fantasia, da dopamina emocional, de esperar algo que nunca se concretizava. Agora vem a parte mais perigosa. Muita gente se afasta fisicamente, mas continua emocionalmente presa. Para de falar, mas continua vigiando. Some, mas continua esperando o sinal. Corta contato, mas alimenta diálogos imaginários. E assim o corpo se distancia, mas a mente permanece ajoelhada. É por isso que a verdadeira força não está apenas no ato externo de ir embora. Está no trabalho interno de retirar a importância excessiva que você deu àquilo. Esse processo não acontece de uma vez. E essa é a boa notícia. Você não precisa virar outra pessoa da noite para o dia. Não precisa se tornar impenetrável. Não precisa fingir que não dói. A força não nasce da negação da dor. Nasce da escolha de não se governar por ela. Você pode sentir e ainda assim não voltar. Pode lembrar e ainda assim não ceder. Pode ter saudade e ainda assim manter o limite. Pode doer e ainda assim ser o certo. E esse talvez seja um dos pontos mais adultos da vida emocional. Entender que sentir falta não é sinal de que você fez a escolha errada. Às vezes, é só sinal de que você está em abstinência de um padrão que te consumia. O erro de muita gente é interpretar a dor do afastamento como prova de amor verdadeiro. Mas a verdade é que até hábitos que nos destroem causam falta quando são interrompidos. Nem tudo que faz falta faz bem. Quando você compreende isso, começa a recuperar uma liberdade que talvez nem lembrasse mais como era. Você já não corre tanto para responder. Já não se desespera tanto com o silêncio. Já não tenta decifrar cada gesto. Já não coloca sua paz na mão do humor de ninguém. Você começa a voltar para dentro. E é nesse retorno que a força aparece. Não como espetáculo, não como pose, mas como consistência, como presença, como dignidade silenciosa. A pessoa forte nem sempre é a que vence discussões, convence alguém a ficar ou demonstra que superou rápido. Muitas vezes,
A pessoa forte é a que fecha uma porta por dentro e decide que não vai mais negociar o próprio valor. Mesmo chorando, mesmo sentindo, mesmo com medo, porque coragem emocional não é ausência de dor. É fidelidade a si mesmo no meio dela. Na próxima parte, você vai entender por que o silêncio e a distância assustam tanto quem se acostumou a viver buscando validação, e como o afastamento se transforma na prática em poder interno, autocontrole e reconstrução emocional. O silêncio assusta porque ele tira de cena tudo aquilo que você usava para não se encarar. Enquanto existe troca, mensagem, expectativa, presença, conflito ou qualquer sinal vindo do outro, você continua ocupado demais reagindo para perceber o que está acontecendo dentro de você. Mas quando o afastamento acontece de verdade, sobra espaço. E esse espaço, para quem viveu muito tempo dependendo de atenção, parece perigoso, porque nele você escuta perguntas que antes estavam abafadas. Por que eu preciso tanto ser escolhido? Por que a ausência de alguém abala tanto meu valor? Por que eu aceito tão pouco e ainda chamo isso de amor, amizade ou conexão? É aí que o silêncio começa a fazer o trabalho que a proximidade nunca conseguiu fazer. Ele revela a dimensão da sua dependência. Mostra o quanto da sua energia estava sendo sequestrada pela necessidade de resposta, de reciprocidade, de explicação, de confirmação. E essa percepção nem sempre vem bonita. Às vezes, ela vem como vergonha, como um choque interno, como aquele momento em que você percebe que se humilhou emocionalmente por alguém que já estava vivendo em paz sem você. Não é fácil admitir isso, mas é libertador. Porque a partir do instante em que você vê com clareza, fica muito mais difícil continuar romantizando aquilo que te desorganiza. Muita gente confunde validação com vínculo. Acha que estar sendo lembrado significa estar sendo amado. Acha que receber atenção significa ter valor. Acha que ser procurado resolve o vazio. Mas o problema é que a validação vicia rápido. Quanto mais você a usa para sustentar sua autoestima, mais instável você fica. Porque o seu senso de valor deixa de ser uma construção interna e passa a ser uma reação ao comportamento dos outros. Se respondem, você se sente importante. Se somem, você se sente insuficiente. Se demonstram interesse, você relaxa. Se esfriam, você entra em crise. Isso não é conexão. Isso é escravidão emocional. E pior, quando você se acostuma a viver assim, começa a interpretar qualquer distância como rejeição definitiva. Qualquer mudança de tom já ativa medo. Qualquer demora já mexe com a sua paz. Sua mente perde a capacidade de ficar neutra. Ela vive em alerta, tentando prever abandono, tentando evitar perda, tentando controlar o incontrolável. Só que quem vive assim não descansa nem quando está acompanhado, porque o problema já não é o que o outro faz. É o estado de dependência em que você entrou. Por isso o afastamento é tão poderoso, porque ele te obriga a interromper essa lógica. Sem o estímulo constante, você começa a notar o tamanho da abstinência emocional, a vontade de olhar o celular, o impulso de imaginar cenários, a necessidade de conferir se a pessoa viu, postou, reapareceu, deu algum sinal. E o mais importante é entender isso. Essa ansiedade não prova que a pessoa era especial demais. Muitas vezes, só prova que sua mente foi condicionada a esperar migalhas como se fossem alimento. Se isso tocou em algo que você está vivendo agora, deixa o like e comenta. Minha paz primeiro. Porque chega uma hora em que parar de se abandonar precisa virar decisão. O que quase ninguém te fala é que buscar validação desgasta a dignidade em silêncio. Não de uma vez, mas aos poucos. Você vai se adaptando, vai aceitando menos, vai se oferecendo mais, vai explicando demais, vai justificando o injustificável, vai tentando parecer leve enquanto por dentro está implorando por clareza. E quanto mais você faz isso, mais perde presença, porque a sua energia deixa de estar em viver a própria vida e passa a ser usada para interpretar o outro. Esse é o ponto em que o afastamento começa a reconstruir você. Não porque ele elimina a dor, mas porque ele reposiciona sua atenção. Em vez de continuar investindo força onde não há segurança, você começa a usar essa força para observar seus próprios padrões. Você percebe, por exemplo, que não estava apenas com medo de perder alguém. Estava com medo de encarar a própria carência sem distração. Isso muda completamente a leitura, porque quando você entende que o outro não era a fonte do seu valor, mas apenas o gatilho da sua insegurança, o jogo começa a virar.
Os estoicos falavam sobre domínio interno, e esse talvez seja um dos pontos mais mal compreendidos sobre força emocional. Domínio interno não é se tornar indiferente ao mundo, não é virar pedra, não é parar de sentir. É não permitir que qualquer movimento externo governe sua direção. É conseguir dizer para si mesmo: isso dói, mas não vai me comandar. Isso me afeta, mas não vai me definir. Isso me atravessa, mas não vai me derrubar do meu centro. Quando você se afasta de pessoas que te enfraquecem, passa a ter a chance de treinar exatamente isso. Você aprende a suportar a vontade sem obedecer à vontade. Aprende a sentir saudade sem transformar saudade em retorno. Aprende a conviver com o desconforto sem correr para o alívio imediato. E isso é uma forma profunda de poder, porque a maior parte das pessoas não sofre apenas pelo que sente. Sofre porque não tolera sentir, e para escapar da dor, volta para o lugar que causou a ferida. É por isso que tanta gente repete ciclos. Não porque não entenda racionalmente que aquilo faz mal, mas porque ainda não desenvolveu musculatura emocional para permanecer longe do que dá prazer curto e destruição longa. A pessoa sabe que está sendo usada, sabe que não é prioridade, sabe que está aceitando migalhas, mas retorna porque a ausência do caos parece insuportável. Só que isso revela uma verdade dura. Ela já não busca amor, busca anestesia. E quando você entende isso, o afastamento deixa de parecer punição e passa a parecer tratamento. Ele não é um castigo, é uma limpeza. Uma retirada consciente do que mantém sua mente turva. Enquanto você está muito perto de quem te confunde, sua percepção fica comprometida. Você analisa tudo pelo desejo, pela esperança, pelo medo, pela carência. Mas a distância devolve uma coisa rara: perspectiva. E com perspectiva, aquilo que antes parecia irresistível começa a mostrar suas rachaduras. Você começa a lembrar de coisas que ignorava, das vezes em que foi deixado de lado, das conversas em que sua dor foi minimizada, dos momentos em que você se sentiu pequeno tentando manter alguém por perto, das ocasiões em que sua intuição gritou e você calou para não perder o vínculo. Aos poucos, a fantasia vai cedendo, e o que sobra nem sempre é bonito, sobra a realidade. Só que, por mais dura que seja, a realidade ainda machuca menos do que a ilusão prolongada. Mas aqui está o problema. Algumas pessoas não suportam a realidade porque construíram toda a esperança em cima da fantasia. Elas não amavam o que viviam. Amavam o que imaginavam que aquilo ainda poderia se tornar. E essa é uma das armadilhas mais cruéis da dependência emocional. Você não fica preso apenas ao que a pessoa é. Fica preso à versão dela que inventou dentro da sua necessidade. Fica preso ao futuro que projetou, à mudança que esperou, à reciprocidade que sonhou. E se afastar, nesse caso, não significa só perder alguém. Significa enterrar uma expectativa. Por isso dói tanto. Porque quando uma fantasia morre, leva com ela partes de você que estavam emocionalmente investidas naquele enredo. Leva a esperança de finalmente ser escolhido. Leva a chance imaginária de provar seu valor. Leva a ilusão de que, se você insistisse o suficiente, seria amado do jeito que precisava. Só que insistir não transforma a ausência de reciprocidade em amor. Apenas prolonga a humilhação silenciosa de quem continua tentando tirar água de onde sempre houve deserto. A verdadeira reconstrução começa quando você aceita parar de negociar com a evidência, quando deixa de chamar confusão de profundidade, quando para de interpretar migalhas como sinal, quando entende que paz não é falta de intensidade, é presença de verdade. Esse entendimento parece simples, mas ele reorganiza a sua vida inteira. Porque a partir daí você para de se sentir atraído por tudo que te prende no vício da dúvida. Isso muda a forma como você se relaciona consigo mesmo. Você começa a perceber que autocontrole não é repressão, é respeito próprio em movimento. É não entregar seu tempo para qualquer impulso. É não transformar cada saudade em atitude. É não permitir que um momento de carência destrua uma decisão construída com lucidez. A pessoa emocionalmente forte não é a que nunca sente vontade de voltar. É a que sente, reconhece, respira e ainda assim permanece fiel ao que sabe. Existe uma diferença enorme entre sentir e obedecer. A sua mente pode pedir retorno, seu corpo pode pedir contato, sua carência pode pedir sinal, seu ego pode pedir revanche. Mas maturidade é perceber que nem toda urgência merece resposta. Há impulsos que parecem verdadeiros no momento, mas são apenas ondas.
Se você não se curva a cada uma delas, elas passam. E quando passam, deixam para trás uma sensação poderosa. Você não é tão frágil quanto imaginava. Esse é um dos presentes ocultos do afastamento. Ele te mostra que você sobrevive ao que antes parecia impossível. Sobrevive ao silêncio. Sobrevive à ausência. Sobrevive à quebra da rotina emocional. Sobrevive ao medo de ser esquecido. E sobreviver a isso não te endurece de forma amarga. Te fortalece de forma lúcida. Você começa a parar de correr atrás de quem não corre na sua direção. Para de discutir para ser compreendido por quem nunca quis entender. Para de se provar para quem já decidiu não enxergar seu valor. Daqui a pouco você vai entender por que esse processo cria uma presença mais forte, mais silenciosa e até mais respeitada. Porque quando você aprende a não implorar por espaço na vida de ninguém, algo dentro de você muda de postura. E essa mudança não precisa ser anunciada, ela é percebida. O mundo percebe quando alguém já não está desesperado por aprovação. Percebe quando alguém já não se vende por migalhas emocionais. Percebe quando alguém fala menos, se preserva mais e não transforma toda a ausência em perseguição. Existe uma força silenciosa em quem aprendeu a se conter. E não se conter por medo, mas por consciência. Isso produz uma espécie de presença sólida. Uma energia de quem finalmente entendeu que valor próprio não se negocia em troca de atenção. Só que essa força também incomoda. Incomoda porque ela retira das mãos dos outros o controle que antes tinham sobre você. Quem te manipulava pela culpa já não consegue tanto. Quem te prendia pela confusão já não encontra a mesma abertura. Quem contava com sua disponibilidade ilimitada passa a lidar com limites. E é nesse momento que algumas pessoas estranham sua mudança. Dizem que você ficou distante, diferente, frio, arrogante. Mas nem sempre estão reagindo à sua piora. Muitas vezes, estão reagindo à perda do acesso que tinham. Essa é uma parte importante da jornada. Entender que nem toda crítica merece ser acolhida, especialmente quando vem de quem se beneficiava da sua falta de limite. Às vezes, o que chamam de egoísmo é apenas o fim da sua autoanulação. O que chamam de frieza é só o seu emocional deixando de ficar exposto para qualquer invasão. O que chamam de orgulho é a sua dignidade finalmente aparecendo. Na próxima parte, você vai ver como transformar esse afastamento em poder interno de forma definitiva, sem voltar aos mesmos padrões, sem endurecer o coração e sem depender mais da validação de ninguém para se sentir inteiro. Chega um momento em que você percebe que ficar longe de certas pessoas não foi perda, foi recuperação. Recuperação da sua energia, da sua clareza, do seu foco, da sua dignidade. E essa percepção muda tudo, porque até então você ainda estava olhando o afastamento como se fosse um vazio, como se algo tivesse sido arrancado de você. Mas, na verdade, o que estava acontecendo era o contrário. Algo estava sendo devolvido. Durante muito tempo, talvez você tenha vivido em função de respostas, sinais, aprovações, retornos. Talvez tenha medido seu valor pelo interesse que despertava, pela atenção que recebia, pela presença que conseguiam manter com você. Só que essa forma de viver cobra um preço alto demais, porque quando sua autoestima depende do olhar dos outros, você nunca descansa. Sempre falta alguma coisa. Sempre existe uma nova insegurança. Sempre existe um novo silêncio para interpretar, uma nova ausência para temer, uma nova situação para testar seu senso de valor. É uma vida vivida em estado de reação. E ninguém constrói força verdadeira reagindo o tempo todo. Força se constrói quando você para de correr atrás de tudo que te desequilibra e começa a escolher, com consciência, o que merece espaço dentro de você. Essa é a virada que transforma o afastamento em poder interno. Não é simplesmente sair de perto. É reorganizar sua mente para que a distância não seja apenas física, mas emocional. É parar de permitir que certas pessoas continuem morando dentro de você depois que já provaram que não mereciam esse lugar. Porque esse é um erro silencioso que muita gente comete. O corpo vai embora, mas a mente continua presa. A pessoa já não está mais presente na sua vida, mas continua ocupando o melhor do seu emocional. Continua influenciando sua autoestima. Continua influenciando sua autoestima. Continua determinando sua paz. E enquanto isso acontece, você ainda não está livre. Só mudou o formato da prisão. Liberdade emocional começa quando você entende que esquecer não é o objetivo. O objetivo é neutralizar, é tirar o peso,
É remover a importância exagerada. É parar de tratar como centro algo que deveria ter sido só aprendizado. Isso não significa negar o que viveu. Não significa fingir que não doeu. Significa apenas devolver cada coisa ao seu tamanho real. Porque quando alguém te feriu, te confundiu, te usou ou te enfraqueceu, o maior erro não é ter sentido. O maior erro é continuar colocando essa pessoa no altar mental da sua vida. Muita gente permanece emocionalmente ajoelhada diante de quem a desvalorizou. Não porque ainda exista amor profundo, mas porque o ego não aceita a perda, a rejeição, o descarte, a falta de reconhecimento. E aqui está uma verdade que machuca, mas liberta. Às vezes você não quer mais a pessoa. Você quer vencer a sensação de não ter sido escolhido. Quer provar que era suficiente. Quer reparar a ferida do orgulho. Quer transformar rejeição em validação. Só que essa tentativa de reparação costuma aprisionar mais do que a própria ausência. É por isso que o poder interno nasce do desapego, não da insistência. Desapego não é deixar de sentir de uma hora para outra. É parar de alimentar o que te aprisiona. É não visitar mentalmente a mesma ferida todos os dias. É não transformar lembrança em culto. É não usar a carência como justificativa para reabrir uma porta que quase destruiu sua paz. O desapego é uma forma de inteligência emocional. Ele entende que nem tudo que mexe com você merece permanecer com você. E esse é o ponto em que a sua postura muda de verdade. Você já não precisa anunciar nada. Já não precisa provar superação. Já não precisa postar indiretas, buscar revanche ou tentar parecer melhor. Porque o foco sai do outro e volta para você. E quando o foco volta, a vida começa a ser reconstruída de um jeito muito mais sólido. Você começa a dormir melhor, a pensar com mais clareza, a escolher com mais critério, a perceber com mais rapidez o que antes demorava meses para entender. A intuição volta a funcionar porque o ruído diminui. Isso parece simples, mas não é pequeno. Uma mente em paz enxerga antes, percebe antes, se protege antes. Já não romantiza confusão com a mesma facilidade. Já não chama de conexão aquilo que só gera ansiedade. Já não interpreta intensidade como profundidade. Já não aceita qualquer presença só para não lidar com o vazio. E essa é uma das maiores formas de força que alguém pode desenvolver. A capacidade de não precisar preencher o silêncio com qualquer pessoa. Porque o vazio assusta só até você descobrir que ele pode ser fértil. No começo, ele parece abandono. Depois, parece pausa. Mais tarde, vira espaço de reconstrução. E então você entende que não estava sozinho. Estava finalmente sem interferência, sem ruído, sem manipulação, sem necessidade de agradar, sem a exaustão de se explicar para quem nunca teve real intenção de entender. É nesse espaço que você volta a encontrar partes suas que tinham sido deixadas para trás. Talvez volte a lembrar do que gostava antes de viver em função de alguém. Talvez recupere hobbies, rotinas, planos, ambições, espiritualidade, foco, disciplina. Talvez perceba que havia uma versão sua sendo sufocada pelo excesso de preocupação com quem não te valorizava. E quando essa versão começa a reaparecer, você sente uma mistura estranha de luto e alívio. Luto pelo tempo perdido. Alívio por finalmente ter saído. Mas aqui está a boa notícia. Consciência nunca chega tarde demais quando ela evita que o mesmo ciclo se repita. Porque a verdadeira vitória não é apenas se afastar de uma pessoa, é não voltar a se abandonar por ninguém. É essa decisão que consolida a sua força. A partir dela, você deixa de procurar amor onde precisa implorar por clareza. Deixa de chamar de laço aquilo que depende da sua humilhação silenciosa para continuar existindo. Deixa de oferecer acesso ilimitado a quem nunca tratou sua presença como algo valioso. Você entende que amar a si mesmo, às vezes, não tem nada de bonito no começo. Parece corte, parece ausência, parece frieza, parece perda, mas depois revela o que sempre foi: proteção. Os estoicos sabiam que não controlar o mundo externo não é uma tragédia. A tragédia é não governar a si mesmo, porque quem governa a si mesmo não fica à mercê de cada provocação, de cada rejeição, de cada ausência. Não porque se tornou insensível, mas porque entendeu onde termina o poder do outro e onde começa a própria responsabilidade. Você não controla quem fica, quem vai, quem valoriza, quem trai, quem esquece. Mas controla o que faz com isso. Controla o que aceita. Controla onde insiste. Controla o acesso que permite.
Controla a narrativa que constrói dentro da própria mente. Essa consciência devolve uma dignidade silenciosa que ninguém consegue tirar. Você já não precisa ser o favorito de ninguém para se sentir valioso. Já não precisa de resposta imediata para se sentir seguro. Já não precisa ser lembrado o tempo inteiro para acreditar que tem importância. Isso não significa que deixou de gostar de conexão. Significa apenas que parou de depender dela para se sentir inteiro. E quando alguém para de depender, algo muito forte acontece. Ele passa a escolher melhor. Não aceita qualquer conversa. Não se abre para qualquer presença. Não corre atrás de qualquer afeto. Não se apega a qualquer migalha de atenção. E isso não é arrogância. É maturidade. É alguém que finalmente entendeu que disponibilidade sem critério vira autossabotagem. Talvez uma parte sua ainda queira acreditar que se afastar faz você perder oportunidades, vínculos, histórias, chances. Mas o que quase ninguém percebe é que continuar perto das pessoas erradas também custa oportunidades. Custa energia para crescer. Custa tempo para se reconstruir. Custa foco para evoluir. Custa clareza para reconhecer o que realmente merece seu coração. Enquanto você insiste em manter por perto quem te enfraquece, também está se afastando da versão sua que poderia florescer. Esse é o confronto final. Você vai continuar disponível para o que te diminui só porque tem medo do vazio. Vai continuar oferecendo lealdade a quem te devolve dúvida. Vai continuar chamando de amor aquilo que exige que você se abandone. Vai continuar entregando sua paz para pessoas que nunca demonstraram capacidade de cuidar dela. Em algum momento, a vida coloca essa pergunta diante de você de forma inevitável. E a sua resposta define o tipo de força que vai construir. Porque há uma força barulhenta, baseada em pose, orgulho, indiferença e teatro emocional. Mas há outra força, muito mais rara, que nasce quando você se preserva sem se endurecer, quando se afasta sem ódio, quando coloca limites sem precisar ferir de volta, quando segue em frente sem transformar sua dor em vingança. Essa é a força de quem amadureceu, a força de quem não quer dominar ninguém, apenas não quer mais ser dominado pela própria carência. E talvez essa seja a imagem mais clara do que significa se tornar mais forte ao se afastar das pessoas. Você finalmente para de mendigar o que deveria ser natural. Para de insistir onde só existe confusão. Para de se oferecer onde não existe reciprocidade. Para de chamar sofrimento repetido de destino. Para de lutar para permanecer em lugares onde sua alma vive em alerta. E quando isso acontece, sobra espaço para algo muito mais valioso do que qualquer validação. Respeito por si mesmo. Respeito por si mesmo muda a maneira como você anda, como fala, como escolhe, como se cala, como responde, como se retira. Muda até aquilo que você tolera. Porque uma vez que você prova a paz que existe do outro lado do desapego, fica muito mais difícil aceitar novamente o caos fantasiado de conexão. Você pode até sentir, pode até lembrar, pode até ser testado de novo, mas já não entra tão fácil no mesmo labirinto, porque agora reconhece a porta antes de atravessá-la. E então o afastamento deixa de ser um evento e passa a ser uma filosofia de vida. A filosofia de não se perder para ser aceito, de não negociar a dignidade para evitar solidão, de não se trair só para manter presença alheia, de não transformar necessidade emocional em critério de escolha. Você aprende que algumas pessoas só tiveram função de te ensinar o que nunca mais permitir. E isso, por mais doloroso que tenha sido, também é força. No fim, se afastar das pessoas certas no momento certo não te esvazia, te devolve. Te lembra que paz não é carência atendida por instantes. Paz é não precisar se violentar para manter ninguém por perto. Paz é poder dormir sem ansiedade, viver sem perseguição emocional, existir sem precisar implorar por espaço. Paz é olhar para si mesmo e perceber que, depois de tanta confusão, você finalmente voltou a ser sua própria casa. E quando você volta a ser sua própria casa, para de aceitar morar em ruínas emocionais construídas pelos outros. O verdadeiro desafio começa fora deste vídeo.